como é importante a maturidade cristã no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo é bem claro. Ele diz que a criança, ela é comparada ao servo, ao empregado, ao escravo. Ainda que seja dona de tudo, mas não pode usufruir. Quem usufrui é o tutor dessa criança. O apóstolo Paulo usa essa linguagem quando ele vai falar de maturidade na fé. Então, meus irmãos, isso aí tem mexido muito comigo, porque às vezes nós estamos, não é, parecendo que a nossa oração não passa do teto. Muitas vezes estamos tão desanimados, estamos tão assim, não é? Às vezes engessados, e isso indica uma fé infantil, independente se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é um membro com 1 ano ou 30 anos de conversão. É uma infantilidade, porque mesmo como Sansão, por exemplo, né, hoje eu vi aquela palavra lá, irmã, muito tremenda, viu? Não deu tempo a gente falar contigo, mas eu gostei muito, pastor Jeremias, né? Eu havia falado de Sansão aqui recentemente, né? A infantilidade de Sansão, mas Sansão ele teve a oportunidade do quê? De se restaurar com Deus, e Deus abençoou. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre maturidade cristã, e maturidade é algo muito importante na igreja, porque a maturidade, ela traz, meus irmãos, uma visão mais ampliada, ela traz mais destemor das coisas terrenas, ela traz mais ousadia. É alguém que realmente está caminhando com a convicção que está debaixo das mãos de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos e irmãs, hoje nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, no tema: a maturidade revela uma transformação profunda. A maturidade revela isso. Ela revela uma transformação. Ela revela que Deus, através daquele irmão, daquela irmã, está agindo com o seu poder, com a sua graça. Porque a maturidade revela uma transformação no cristão. E é interessante que a palavra transformação, ela é interessante porque ela implica em mudança. Tudo que se transforma, modifica. Mas a transformação, ela muda a natureza do cristão. O interior é uma mudança completa. A transformação é uma mudança completa. O apóstolo Paulo usa essa expressão em Romanos 12, 2. Nós não devemos nos acomodar ao mundo, mas transformar pela renovação do Espírito que está em nós. Então a maturidade cristã, ela revela uma transformação genuína no cristão. E aí então, meus irmãos, esse tipo de mudança, ele não é algo exterior. A transformação externa, nós podemos comparar a maquiagem. Maquiagem tanto feminina como masculina. Não sei se você já viu aqui o Silvio Santos sem maquiagem. Já viu? E aí, o que você achou? É uma coisa assim espantosa, porque parece que ele envelhece assim coisa de 20 anos, sem maquiagem. Quando coloca maquiagem, é uma transformação externa, mas ele continua o mesmo, Silvio Santos, o mesmo. O interior dele é o mesmo. Mas a maquiagem consegue então colocar alguém mais novo, alguém mais comunicativo, né? Porque a maquiagem ela comunica, o visual comunica,
De forma, então, meus irmãos, que nós cristãos não podemos ser cristãos com uma maquiagem, mas nós precisamos, através da maturidade, deixar que a transformação do Senhor seja interior. A verdadeira transformação, ela começa do interior, e aí ela flui no exterior. Mas primeiro muda aqui, dentro do nosso coração. A transformação genuína, igreja, é algo que acontece de dentro para fora. Não é uma reforma exterior, mas uma mudança no coração. A gente canta aquela canção ou ouve aquela canção, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, não é? Muitos procuram estar limpos por fora, sem se importar com o seu interior. Jesus falou disso também, do sepulcro caiado, não é? O sepulcro caiado, ele é branquinho, ele é pintadinho, e todo mundo olha assim e fala, que sepulcro bonito, mas por dentro, ele não é nada bonito. A transformação genuína, então, igreja, é algo que nós precisamos pedir a Deus. Nós temos um encontro com Jesus, nós abrimos os nossos corações para Jesus, Jesus entra, faz morada, e aí então começa uma transformação interior. Nós não vamos ser apenas maquiagem exterior, porque é fácil, meus irmãos e minhas irmãs, de identificar um cristão que ele é apenas maquiagem, apenas externo, porque ele é infrutífero, ele não tem frutos. Jesus falou isso, que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos nos intimidar, não é? Com essa palavra de crescimento, com essa palavra de maturidade, porque todos nós somos pecadores. Nós estamos aqui e vivemos pela graça do Pai. Então, quando eu estou sendo confrontado pela palavra, eu não estou sendo humilhado e nem estou sendo menosprezado. Eu estou sendo o que Paulo diz, né, que a palavra, ela ensina, ela exorta, ela corrige, ela instrui. Então nós estamos sendo instruídos pela palavra e precisamos acatar essa instrução, porque a instrução, ela faz a diferença, meus irmãos e minhas irmãs, na vida de qualquer pessoa. Nós temos casos aí, né, variados, vários casos de crianças instruídas corretamente e crianças instruídas fora de um padrão, digamos assim, familiar. Se você pega uma criança com 9 anos, 10 anos de idade, dependendo do país que ela mora, ela já carrega um fuzil. E ela já sabe atirar, já sabe matar. Mas nem sabe por que ela atira e por que ela mata. Mas alguém ensinou ela a fazer isso. Então a instrução é tudo, irmãos. Então nós não estamos aqui para aprender aquilo que massageia o nosso ego, mas precisamos aprender aquilo que nos traz maturidade, transformação profunda. Na transformação genuína há uma mudança de hábitos e de atitudes. Aí nós vemos então que Jesus, ele entra no nosso coração. Jesus, ele entra na nossa vida. E aí então os nossos hábitos e as nossas atitudes são transformadas. Por isso que é de dentro para fora. Porque na medida então que eu sou transformado no meu interior, as minhas atitudes, os meus hábitos que demonstram o meu exterior, vão modificar. Assim, grandemente. As pessoas vão notar. Não tem como não notar uma pessoa que teve um encontro com Cristo, o seu interior transformado, e agora então os seus hábitos e atitudes estão sendo transformados também. Amém?
Isso se chama transformação genuína. E essa transformação, meus irmãos e minhas irmãs, é uma mudança na nossa natureza. Nós tínhamos uma natureza antes de Jesus deformada, um caráter deformado, uma visão deformada. Mas então, quando a nossa natureza é tocada por Jesus, aí nós começamos então a nos transformarmos à imagem e semelhança de Deus. A maquiagem, meus irmãos e minhas irmãs, ela tem um efeito rápido. Hoje em dia, nos casamentos, está cada vez mais sofisticado. A pessoa tem o dia da noiva, o dia do noivo, e ali ela tem tudo. Ela tem costureira, ela tem ela e ele, né? Os noivos, costureira, tem cabeleireira, tem maquiadora, tem tudo ali, massagista, tem tudo. E ali ela chega de manhã, ele chega de manhã, quando é às 17 horas, normalmente é o horário do casamento no sítio, né? Quando é às 17 horas, está pronto. Já pensou se fosse assim com a gente, irmãos? Aceitei Jesus de manhã, às 17 horas, eu sou uma pessoa transformada por completo no meu interior, na minha atitude e nos meus atos. Não é assim, irmãos. Tem coisa que você precisa mudar ainda na sua vida? Sim ou não? Está vendo? Eu também tenho muita coisa que eu preciso mudar na minha vida. Muitas. E nós não devemos ter vergonha de dizer isso. Porque uma mudança de natureza é algo profundo, não é algo simples. Desconfie de um cristão que é super cristão ou super cristã. Desconfie. Porque ninguém que se converteu ontem, né, hoje já é alguém assim, né, maturo na fé. Não é. Ela pode até ser, né, aparentemente, ele pode até se assim dar a entender que é, mas quando chegarem as dificuldades, será que toda a natureza foi transformada? Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus falou várias vezes sobre isso. Na parábola do semeador, ele comparou as pessoas que são apenas cristãs aparentemente, aqueles que não têm raiz. Está vendo? A raiz, ela cresce do dia para a noite, igreja? Não, leva tempo. Leva tempo. E aquelas pessoas então que não têm raiz, são cristãos, pessoas que apenas mudaram externamente, não adquiriu ainda a raiz do Evangelho, não adquiriu ainda a raiz em Cristo Jesus, para mudar o seu comportamento, para pagarem um preço no Evangelho. Nós gostamos, meus irmãos, de satisfazer a vontade da carne, amém? Quando a gente faz jejum, a gente percebe isso. Quando você deixa de comer algo que você gosta, e aquilo você entrega ao Senhor em jejum, não é? Você olha para aquela comida ou para aquilo que você gosta, e a sua carne, ela sente necessidade daquilo. Você tem um desejo. Isso se chama o quê, meus irmãos? Pagar preço. Como eu falei ontem, o jejum é tremendo porque ele traz domínio para nós sobre o nosso corpo. Muitas pessoas não têm domínio sobre o seu corpo. Ter domínio sobre o corpo é controlar o corpo, não o corpo controlar a mente. Não é? É você comer um brigadeiro, não é? E se contentar com o brigadeiro. Mas a carne vai querer comer quantos, né? 4. Isso se chama o quê? Domínio. Isso se chama o quê? Maturidade. Isso se chama o quê? Mudança de natureza.
Tínhamos uma natureza totalmente deformada e pecadora, mas Jesus então vai transformando a cada dia a nossa natureza. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar posse desta mudança para que o nosso comportamento seja mudado, a nossa atitude seja mudada. Então, meus irmãos, nós vamos ver que o cristianismo, seguir Jesus, não é uma mudança externa, não é uma mudança superficial, é uma transformação de natureza, porque nós vamos seguir a Jesus como um propósito de vida, um propósito de vida. Essa mudança ela aconteceu na vida de Zaqueu, lá em Lucas 19:8. Depois que Zaqueu foi tocado, ele falou que se tivesse roubado de alguém, ele iria devolver e ainda iria dar um bônus, 4 vezes mais. Isso é transformação. Isso é mudança de natureza. A natureza de Zaqueu era uma natureza de lucro. Eu quero lucro, eu quero lucro, eu quero lucro. Lucrar não é pecado, irmãos. Pecado é lucrar em cima, entre aspas, da situação difícil de alguém. Posso dar um exemplo aqui para vocês? De um lucro que é pecado? A pessoa, ela precisa vender um carro, precisa vender algo para, de repente, resolver um problema mais urgente. E digamos que aquele carro custe na tabela 40 mil. A pessoa está vendendo por 30. Aí você chega e fala assim: olha, você sabe que o carro vale 40. Você sabe que ele está bom. Aí você chega para a pessoa e fala assim: se você quiser eu dou 20. Isso é pecado. Isso é pecado. O cristão que tem a sua natureza transformada, ele não vai fazer isso. Porque ele vai estar lucrando em cima da necessidade alheia. Porque a pessoa já deu o desconto. Se ele pagar 30, ele já vai fazer um bom negócio. E a pessoa está tão desesperada que ela faz o quê? Ela vende. Mas quem comprou não fez um bom negócio. Porque provou que a natureza é a natureza do lucrar a qualquer custo. Até mesmo em cima das necessidades das pessoas. E isso aí a gente pode estender esse exemplo para várias situações da nossa vida, irmãos. Zaqueu, então, ele teve um encontro com Jesus e houve, então, uma transformação genuína. A natureza dele foi mudada. Pessoas difíceis, já ouviu essa palavra? Mas, olha, tem pessoas que são difíceis. Será que eu não sou uma pessoa difícil? Então, uma pessoa difícil está relacionada com uma natureza difícil. E o encontro com Deus, o encontro com Jesus, Jesus transforma a natureza. Então a nossa natureza não pode ser difícil, irmãos. Cada dia ela tem que ficar mais fácil. Amém? Eu falo a partir de mim, viu, queridos e queridas? A partir de mim. Porque isso se chama maturidade. Maturidade cristã. É mudança profunda, é mudança não só da aparência, mas é uma mudança de natureza. E por último, meus irmãos, não é uma obra humana, quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Às vezes a gente tem aquela ingenuidade de achar que muda alguém. A gente não muda ninguém. Quem muda é Deus, quem muda é o Espírito Santo. Ou a pessoa que, não, eu desejo mudar. Está entendendo? Mas nós não conseguimos mudar ninguém. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos mudar nem a nós mesmos. Quantas vezes a gente fala assim: olha, eu não vou fazer mais isso.
No outro dia a gente faz. Não, mas agora eu não vou fazer mais. No outro dia a gente faz de novo. Quer saber de uma coisa? Isso é transformação, mas nós não conseguimos. Precisamos ter então em mente essa verdade. Quem muda a natureza humana é Deus, através da ação do Espírito Santo, da palavra operando em nós. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A esposa não consegue mudar o esposo não consegue mudar a esposa, mães não conseguem mudar os filhos, porque nós não conseguimos mudar a nós mesmos, que dirá as outras pessoas. Então, meus irmãos e irmãs, precisamos nos abrir para uma mudança que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Deus deseja nos mudar. A nossa natureza. Como que é a minha natureza? Como que é a sua natureza? Você que tem que refletir, eu que tenho que refletir. Porque quando a gente tem Jesus no coração, a gente consegue saber quando a gente está exagerando. Quando a gente não está sendo, não é? Agindo como se Jesus estivesse no nosso lugar agindo. Então é aí então que nós precisamos pedir para o Senhor mudar a nossa vida, mudar a nossa natureza. A gente canta aquele cântico tão bonito: Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser. Não é isso? Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Não é assim? É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Isso aqui não é uma fórmula secreta. E também, meus irmãos, não é uma expressão pronta que eu falo para você: olha, deixa o Espírito Santo mudar, e você vai lá, eu vou deixar. Não é assim não. Isso aqui não é fórmula pronta, não é nada receita, sabe, faz que dá certo, não. Olha só, como que nós vamos deixar Deus mudar a nossa natureza? Há uma interação nossa. Deus, Ele muda, Ele transforma. Mas há uma interação nossa também. Sabe como? Nos alimentar da palavra. É Deus que vai alimentar eu na palavra? Não, eu que tenho que me alimentar. E Ele vai o quê? Dar o alimento. Jesus não colocava o pão na boca de ninguém, colocava? Não. Ele dividia, Ele dava graças, orava e distribuía. E as pessoas se alimentavam. Então, meu irmão, para a sua natureza ser transformada, você precisa se alimentar da palavra. Eu preciso me alimentar da palavra. Isso é diário, é constante, é todos os dias. Para que a síndrome, né, da Gabriela não pegue a gente. Não é isso? A síndrome da Gabriela. Pau que nasce torto, morre torto. Não é esse a síndrome da Gabriela? É. Só que eu lembro que um pastor falava assim: não, Jesus é carpinteiro. Ele endireita esse pau torto. Amém? O pau torto aqui, ó. Aí também, ó, nos bancos. Lá na sua casa também, aí, ó. Você não escapa não, viu? Você também é pau torto. Mas para que Jesus nos endireite, irmãos, nós precisamos o quê? Nos alimentar da palavra. Buscar enchimento do Espírito Santo. Buscar a renovação da nossa mente, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12:2. E aí nós vamos caminhar em novidade de vida, que o apóstolo Paulo fala também. Andemos em novidade de vida. Tem gente que tem um encontro com Jesus, mas anda na vida velha. O Senhor Jesus veio para transformar, veio para mudar. Mas a natureza não foi transformada. Porque a pessoa não se alimenta, a pessoa não busca enchimento, a pessoa ela não busca renovação da mente, ela não anda em novidade de vida.
Isso é tão verdade, meus irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 26, 41. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é a nossa natureza humana, que quando nós temos um encontro com Deus, Ele transforma profundamente o nosso interior. Deus não faz só uma maquiagem. Amém? Vamos deixar então o Senhor nos transformar, meus irmãos, porque Ele quer fazer isso conosco todos os dias, e vamos nos alimentar da palavra, buscar enchimento com o Espírito Santo, buscar renovação da nossa mente, vamos andar em novidade de vida, e que assim então possamos juntos crescer em espírito e em graça, no nome de Jesus, e termos uma natureza transformada para a honra e glória de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.